Meus amigos, minhas irmãs, alegria, alegria, sempre a bondade de Deus preenchendo a nossa rotina com mensagens de luz, com palavras que alimentam a nossa alma, com novos sentimentos e novas ideias para enriquecer a nossa existência. Que os bons espíritos possam continuar encontrando acesso em nossos ouvidos de ouvir, em nossos olhos de ver, para que possamos captar e viver a mensagem da vida e vida em abundância junto a todos os nossos seres queridos, a todas as almas que o Pai Celeste vai trazendo às nossas experiências da Terra. Hoje, gostaríamos de refletir com vocês a mensagem do Espírito Hilário Silva, que está lá no livro Juntos Venceremos, chamado A Surpresa, em que ele nos conta um caso interessante, dizendo assim: aquela preocupação por fortuna fácil já era mania do irmão Teodório Pancrácio. Experimentava a loteria, topava grandes apostas, frequentava leilões de antiguidades e, entre amigos, confessava-se apaixonado por moeda grande. Por isso mesmo, fitou com avidez a maleta encastoada de prata que naquela manhã alguém esquecera num dos bancos da Praça da República em São Paulo. Um pequeno esforço e sentou-se junto do achado. Queria que os transeuntes tivessem a impressão de que ele era o dono do objeto que lhe conquistara o irresistível interesse. Transcorridos alguns minutos, empalmou a maleta com naturalidade e tomou o ônibus, no qual iniciara a viagem de retorno à própria residência. Acomodou-se sobre as próprias pernas aquela caixa esculpida em madeira, com a chave dependurada num dos bordos, e passou a fantasiar altas perguntas. Que conteria aquele estojo de que se apropriara? Respondia a si mesmo excitado e otimista. Possivelmente estaria conduzindo um tesouro de joias, ou quem sabe, ali estariam encerrados milhares de cruzeiros. Trocando várias conduções, chegou à periferia onde morava. Dirigiu-se a um terreno baldio, quase rente à própria casa, já que se sabia aguardado pela família. Ansioso, manobrou a chave. No entanto, apavorado, notou que dentro da mala pequena saltou uma grande cascavel, que de imediato se armou contra ele, agitando o chacoalho. Pancrácio clamou por socorro e chegou muita gente. Os vizinhos auxiliaram-no a recolocar a serpente enorme no recinto da caixa, que foi novamente fechada. E depois de muitas providências, apareceu no dia seguinte a informação exata em torno da curiosa surpresa. O ofídio pertencia a um fazendeiro de Minas, que se aproveitara da visita a São Paulo a fim de oferecê-lo para estudos no Instituto Butantan. Hilário Silva, livro Juntos Venceremos. Que bela surpresa que nosso amigo recebeu com esta maleta. Meus queridos, a verdade é que ainda na atualidade da Terra, a criatura muito se fascina, muito se deixa iludir pela possibilidade de ganho fácil, de adquirir fortunas sem esforço, sem suor, sem dedicação, sem sacrifício, sem estudo, sem trabalho árduo. Trabalho, meus queridos. Trabalho que os bons espíritos asseveraram a Allan Kardec, que era uma das leis da natureza. Se eu não me engano, em um próprio livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, tem um capítulo inteiro chamado a lei de trabalho. Veículo para o progresso, para o desenvolvimento, para despertar de nossos poderes divinos. Trabalhar é sempre uma bênção. Dar a parte que nos cabe na criação como co-criadores com Deus é extraordinário. Continuar a obra do universo, agindo, atuando,
suando sim a camisa muitas e muitas vezes, a fim de erguer obras em benefício não só nosso, mas de toda a sociedade em que vivemos. É maravilhoso. Ilude-se e muitas surpresas desagradáveis vêm aqueles que tentam qualquer espécie de ganho fácil, ou vivem ociosos, perdidos na própria fantasia, na ilusão de um ganho miraculoso na loteria, na Mega Sena, por exemplo. E quantos que até o conseguem, mas em pouco tempo perdem, porque não sabem administrar. Não ganharam aquilo através do esforço, do sacrifício, do aprendizado. E realmente, como diz aquela canção, dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. E quantas vezes aquilo que chega fácil escorre tão fácil como areia entre os nossos dedos. Porque na vida material é assim, tudo é transitório. E aquilo que não foi conquistado, mais breve ainda, trazendo realmente amargas surpresas. Como nós vamos ver no livro Ação e Reação, de determinado companheiro que herda terras da sua família, do pai, e tem que dividir aquelas terras com 2 irmãos. E ele fica completamente insatisfeito, porque ele tinha os seus projetos, os seus planos para aquelas terras, e os 2 irmãos tinham outros planos. Ele completamente ensandecido pela ideia de tudo possuir, para que ele realizasse só os seus projetos, planeja certo dia livrar-se dos irmãos. Coloca determinado entorpecente na bebida dos 2, convida-os para saírem de barco para inspecionarem através do lago as terras, né? Toda a localidade ali. E no meio do lago, os irmãos, sentindo fortemente o efeito do entorpecente que tomaram, são derrubados e se afogam, não tendo o controle do próprio corpo para reagirem. O próprio indivíduo vira o barco, retorna nadando à beira, simulando que o barco virou e ele não conseguiu salvar os 2 irmãos. O crime passa de maneira injusta aos olhos da lei humana. Mas, pouco tempo depois, infelizmente, a própria consciência culpada dá acesso a que os 2 irmãos, agora na figura de obsessores, lhe perturbem a existência, que se encaminha para a completa loucura até ele desencarnar. Retornando ao plano espiritual, ensandecido e ainda vítima do ódio e perturbação dos 2 irmãos. Ah, meus queridos, quantas surpresas desagradáveis. O homem que não se compenetra da necessidade de conquistar a vida com dignidade, com honradez, com serviço, com bondade, com boa fé. Quantas surpresas tristes e medonhas, qual a serpente que Teodoro encontrou na maleta, vão surgindo no caminho, envenenando a nossa jornada, que era para ser de tanta felicidade, de tanta paz na nossa consciência. Somos chamados pelos bons espíritos à coragem de servir, pois o próprio amigo Jesus asseverou: eu não vim para ser servido, mas para servir. Sigamos com o Mestre servindo e conquistando dignamente, não porque é errado possuir. O problema é sermos possuídos pelos nossos desejos, pela nossa cobiça, presunção e vaidade. Libertemo-nos sob o amparo daquele que é o modelo e o guia de nossa jornada. E que obras maravilhosas
edificaremos pelo prazer de trabalhar. Deus os abençoe, muita paz e surpresas de felicidade no caminho de todos.